Alô Brasil, sejam todos bem-vindos. Olha só, uma quinta-feira bomba para você. Mais uma fala polêmica de Ciro Gomes e inclusive o Ciro disse o seguinte, né, que se sente expulso da política brasileira por falar a verdade. Ciro Gomes diz que não quer mais disputar as eleições. Ele disse: eu fui desistido, mas prometo honrar a nação e contar tudo que sei. O Barba, agora depois dessa polêmica, agora à tarde, juntamente com a sua ministra da Saúde, que ao invés de estar preocupado com esse surto tenebroso da dengue no Brasil, não estão fazendo absolutamente muito pouco, né, em relação ao grande avanço dessa doença maldita, assinaram um documento, né, em relação ao aborto, né, e que deu uma repercussão muito ruim para eles. Agora há pouco tiveram que recuar. Vitória, né, do povo de Deus, vitória da vida vencendo sobre a morte, né? E agora o Ciro Gomes também falando da vergonha do encontro que vai acontecer daqui a pouco entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, mais uma vez na casa, né, no Palácio da Alvorada, certamente nessa distribuição de bilhões de reais, o Barba tentando de todas as formas parar o processo de impeachment na Câmara Federal, que, por um detalhe, não vai seguir adiante. Se muito dinheiro for despejado e o Ciro quebra tudo para cima do Arthur Lira, preste atenção nesta reportagem que eu trago para você agora. Vamos lá. O Lira foi eleito pelo Bolsonaro. O Lira é a representação daquilo que a gente convencionou chamar de centrão, porque a gente gosta de chamar de coisa grave, mas é uma coalizão de picaretas. Tem gente boa, tem gente mais conservadora. Veja bem, coalizão de picaretas. O que ele vai falar agora na sequência sobre o plano do Lira, Pacheco e o PT, gente, faz valer ainda mais o posicionamento do povo brasileiro na Paulista. Vamos ouvir. Eu tenho um profundo respeito pela diversidade do parlamento e até pelo Lira, que é muito hábil, que é muito, enfim. Mas a questão básica é o seguinte, que a pedagogia da chantagem, do toma lá da cá, da roubalheira, virou a linguagem, e o Lula chega, ao invés de enfrentar isso, concilia, mas nem tenta. A turma do PT se zanga, mas a minha questão é assim, nem tentaram. O Lira não foi eleito pelo Bolsonaro e ficou não. Quando o Lula tomou posse, o Lira foi eleito com o acordo e o voto do PT e apoio do Lula. E qual era a linguagem? A linguagem é essa daí, é o toma lá da cá, e aí não tem limite. O Lula fez espalhar na mídia amestrada do Brasil, que vetou 5,3 bilhões de reais de emenda de comissão e que a razão do Lira estar aborrecido é porque ele vetou isso. É mentira, ou a pior das mentiras, escrevi na newsletter, a meia verdade. O Lula sancionou 53 bilhões e 400 milhões de reais de emendas. Gente, sabe o que significa isso? Significa, inclusive, que eu estou mostrando aqui para você, após deputados, o Cachaça receberá senadores em confraternização. Confraternização no Alvorada. Gente, 20 bilhões, Ciro Gomes está dizendo aí, 20 bilhões e 500 milhões de reais. Isso aqui é a raposa velha, ó. A cabecinha branca dele. Não se engane não, esse cara sabe muito, hein? Esse cara sabe muito. Detalhe, o Barba está doido atrás dele para ele parar de falar. Mas o homem está tão com o ego ferido, porque diz que o povo brasileiro desistiu dele, o sistema desistiu dele, que agora resolveu contar tudo o que sabe. Continue. Isso é simplesmente recorde histórico. O Bolsonaro no último ano tinha aplicado 35 bilhões. 35 bilhões e nós esculhambamos isso. O Supremo Tribunal Federal, que fez vista cega para essa esculhambação, quando o Lula toma posse, nessas coisas de olhar a lei conforme a conveniência política, isso está me incomodando profundamente, o Supremo acabou com as emendas do relator, o Lula restaurou com outro nome.
Percebe, irmão? Então ele veta 5,6, faz essa onda e sancionou 53,4 bilhões de reais de emenda. Sabe qual é a consequência disso? Não é essa coisa da roubalheira e da dispersão, que em si já são muito graves. A dispersão de recursos, sabe qual é a consequência disso? É que ninguém mais se elege deputado federal no Brasil se não for atualmente deputado. Não tem mais chance de um jovem entrar, porque, no mínimo, a cooptação de prefeitos e tal, com negócio de emenda sem limite, sem controle, sem nada, porque acaba roubar 20%, 15%, 30%, no mínimo é o começo. Mas a montanha de dinheiro, sabe quanto é que cada deputado manejou durante o primeiro ano do governo Lula? Cada deputado, 54 milhões de reais por deputado. Uau. Tira as exceções e vamos botar aquele que é roubado 10%. Dá 5 milhões e 400 milhões de reais por ano. Meu Deus. Só que agora aumentou muito a coisa. Então, repare, é uma distorção, é uma depravação orgânica e a elite dizendo que é assim mesmo. Mas não é a gente dizendo que é assim mesmo uma pinóia. A gente dizendo que é assim mesmo uma pinóia. O Ciro Gomes serviria hoje para ser um comentarista de direita de peso no Brasil. Porque resolveu falar a verdade dos bastidores da nação. Tá? Então ninguém tá achando normal aqui não, Cirão. Muito pelo contrário. Eu estou em pânico, ou não estou em pânico, eu virei agora só um crítico, né? Mas você quiser chegar lá para mudar isso, depois de agora que você virou crítico, vai ficar difícil. Mas tem como mudar. Como? É uma obviedade. A democracia brasileira é uma democracia do século XIX. Ninguém mais no mundo pratica a democracia do século XIX, quando as distâncias eram muito grandes, não existia internet, não existia televisão, não existia comunicação. E aí você então inventou esse sistema de democracia representativa. Você vota num deputado, o deputado pega um navio, vai para o Rio de Janeiro, passa 8 dias na travessia, aí manda um cabograma para o cabo eleitoral dele para receber pelo correio depois de 3 dias, 4 dias e tal, e aí vai se fazer na estrutura representativa. Irmão, isso tudo é lixo modernamente. O mundo inteiro avançou para elementos de democracia direta quando se trata de decisões estratégicas da sociedade. Isso não é assim na China, não, isso é assim nos Estados Unidos. Eu me lembro, garoto, assim, eu fui convidado pelo Departamento de Estado americano, essas coisas de propaganda deles, e eu pedi para assistir. Eu assisti um plebiscito em São Francisco, na Califórnia, em que a proposta era de aumentar o imposto. Eu digo, vai tomar uma surra. E deu 70% sim, para aumentar o imposto, porque lá esse imposto era vinculado ao financiamento da educação. Era um imposto com propósito. O problema no Brasil, por exemplo, hoje, dessa voracidade, né? Desse desespero desse governo em cima de imposto, é porque eles precisam de granas para comprar o Congresso Nacional. Dá uma olhadinha aqui. Você acha que vai ter algum tipo de confraternização aqui, meus amigos? Com depois que o Arthur Lira teve lá, agora é a vez do Pacheco no Palácio da Alvorada. O que você acha que vai rolar ali, né? E isso é o que nós temos que fazer, está previsto na Constituição brasileira. E o que faz o Lula e o PT e os líderes da dita esquerda e do pensamento progressista brasileiro? Abandonam o povo no dia seguinte da eleição e passam a jogar o jogo dos barões da gestão da economia, o jogo do orçamento com os picaretas do Congresso e o jogo identitário com essa converseira mole aí, só papo furado e assuntos graves, mas que são de terceira geração na agenda identitária. Isso é o que está acontecendo com o Brasil. E o Lula vai passear por aí. Vai dar merda. Eu estou avisando que vai dar merda. Já está dando. Já era, né? Agora, tem o seguinte também, né? Quero convidar você para correr aqui no link da descrição, o link Profissão Digital. Por quê? Porque eu quero compartilhar algo com você aqui sensacional. Inclusive, além do link da descrição, tá aqui no nosso link, aqui no nosso comentário fixado aqui também, para você não perder a oportunidade. Fazendo de tudo aqui para você não perder essa oportunidade, tá bom? O mês terminando, e eu posso dizer para você aqui, dentro daquela meta que eu sempre falo aqui no canal, né? Entre 5 e 10 mil reais mensais. Tá vendo aqui, né? Tô compartilhando com você aqui, ó, meu resultado, tá? Não é para... Aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse amarelinho aqui, ó. Tá? Saldo total, 10.427. Aqui embaixo já começa a ser liberado, né? Algum valor que eu já posso sacar imediatamente, porque vai processando lá no sistema
né, e a liberar R$ 9.862. Rodrigo, quero saber como é que funciona isso. Corre aqui no link da descrição, porque eu tô dizendo para você, tá? Nós estamos divulgando para vocês, primeiro, uma ideia 100% original, um trabalho, isso aqui tem que trabalhar, gente, tá? Não tô falando de dinheiro fácil, que pode render para você uma média de R$ 400 por dia, um faturamento médio entre 5 e 12 mil reais mensais. Eu acredito que eu vou chegar com um pouquinho mais aqui, 11 mil e pouquinho esse mês, né, fazendo justamente aquilo que os técnicos, tá, os especialistas neste sistema de ganhar dinheiro de maneira de você aprender essa profissão digital através das plataformas digital vão explicar para você. O que eu faço? Eu só obedeço o que eles ensinam, só isso. Vou lá e replico. As ferramentas já estão prontas, as plataformas já estão prontas, o mercado está aberto, só está faltando você dedicar um pouquinho mais do seu tempo para que tudo dê certo para você também. Corre lá, link na descrição, Profissão Digital, tá bom? Bom, gente, lamentavelmente, após deputados, Lula receberá senadores em confraternização no Palácio da Alvorada. Desta vez é o Pachecão, né? Os senadores vão jantar com o Cachaça hoje. Depois de Lira, né? Após essa fala emblemática do sistema, como é que está tudo funcionando aí, a picaretagem, inclusive dita e escrita pelo Ciro Gomes, líderes da bancada da Câmara do Presidente de partidos aliados, né, o tal do Happy Hour, será a vez de representantes da base governista no Senado confraternizarem com o presidente da República e alguns ministros. O encontro marcado, então, para a próxima semana no Palácio do Alvorada. Então, a movimentação de uma baita de uma festa com comes e bebes, regado a bilhões de reais com dinheiro do povo, será então a vez, né, do Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado Federal, ele que é do PT da Bahia, ele que ficou aí encarregado, né, dos convites a Rodrigo Pacheco e aos líderes da casa. Na última quinta-feira, em meio né, em meio a uísque japonês, tábuas de frios e salgadinhos, olha só que chique, o Barba disse a Lira e aos deputados presentes que faria daquele momento um momento de descontração, ou seja, tirando a tensão, ele é esperto, sabe usar a máquina em seu favor, nós, o povo, pagando para eles uísque caríssimos, tábuas de frios, né, comida da mais boa do mundo, mais recursos e recursos públicos de bilhões e bilhões de reais para poder cooptar os congressistas. Isso é muito perigoso. Estamos caminhando para um tempo onde nunca foi tão importante a participação do povo brasileiro nas ruas, não é verdade? E continue crendo. O Brasil, gente, está melhorando, graças a Deus. Eu não vejo isso como um problema. Eu vejo isso como mais uma oportunidade do povo enxergar quem é quem na ordem do dia, e o dia deles vai chegar. Dê o seu like, comenta, compartilha, é muito importante. Nós voltamos, claro, daqui a pouquinho com muito mais para você aqui no canal. Até já!